Eu queria começar, antes de mais, por agradecer o amável convite que me foi feito, o Dr. Pedro Adão e Silva e a Dra. Maria Rodrigues. É muito prazer que aqui estou pela primeira vez neste fórum. Estou aqui na qualidade de jurista, aqui no meio de três ilustres economistas, portanto não vos vou efetivamente falar de números, mas não queria deixar de realçar aqui 2 ou 3 aspectos que foram aqui também sublinhados pelo Dr. Otávio Teixeira no que respeita aos objetivos do sistema fiscal. E chama aqui um bocado à colação a nossa Constituição, que é tão querida para todos, mas que às vezes não é devidamente interpretada. E se nós olharmos para a Constituição, para os objetivos do sistema fiscal, vemos que a sua redação no início, portanto, em 76 e hoje, é parecida, mas é diferente. E tem que se dela retirar sentidos. E, portanto, recordo-vos, para quem não tenha isto presente, que a nossa Constituição hoje diz que o sistema fiscal visa a satisfação financeira das necessidades financeiras do Estado e de outras entidades públicas e uma repartição justa dos rendimentos e da riqueza. O que é certo é que na versão, digamos, originária da Constituição não dizia exatamente assim. Os 2 objetivos, que podem ser qualificados como objetivo fiscal e objetivo extrafiscal, estavam exatamente invertidos. Ou seja, o primeiro objetivo que a Constituição, na sua versão inicial, dava ao sistema fiscal era exatamente aquele que hoje dá em segundo lugar. Ou seja, a repartição justa dos rendimentos e da riqueza era o primeiro objetivo que era dado inicialmente pela Constituição ao sistema fiscal. E é curioso verificar que a expressão não era qualitativa da repartição, não era uma repartição justa, era uma repartição igualitária, e que essa repartição igualitária era feita, em primeiro lugar, repartição igualitária pela riqueza e não pelos rendimentos. Também esta ordem foi invertida. Bom, isto para além de uma alteração que julgo que, apesar de tudo, é de sumenos, em que à expressão Estado se acrescentou as outras entidades públicas, no sentido de confirmar que, no sentido de Estado, era um sentido amplo que abrangia, de facto, todas as entidades públicas. Portanto, a Constituição dá hoje, ainda, sentido, com esta evolução que vos deixo aqui, sentido ao sistema fiscal. E, efetivamente, hoje, ao contrário do que era inicialmente, o primeiro objetivo do sistema fiscal é a satisfação das necessidades financeiras do Estado e de outros entes públicos. É, de facto, a obtenção da receita pública. Isto para dizer que não é só pelo facto da Constituição o dizer, portanto, e dispor neste sentido, estou absolutamente convencido que não é a fiscalidade, digamos, o remédio ou a panaceia que vai resolver os problemas da competitividade, digamos, da economia portuguesa. Pode efetivamente, e nisso estou absolutamente de acordo, pode efetivamente dar uma ajuda, mas não vai resolver o problema. Depende de muitas outras coisas que certamente não passam pela fiscalidade. Mas o que é certo é que nós verificamos que o nosso sistema fiscal é, por um lado, um sistema fiscal moderno, que compara facilmente com os outros países com os quais julgo que queremos todos ser comparados, compara bem. Temos uma estrutura do sistema fiscal igual a praticamente todos os países da Europa, mas apesar de termos um sistema fiscal moderno, compara bem em termos estruturais com os outros países, é um sistema que está efetivamente descaracterizado. Isto basta verificar, se nós olharmos para a última reforma fiscal, que é de final dos anos 80, e para o sistema fiscal que dela resultou para o regime que nós hoje temos, basta dizer que, aliás, tal como a Constituição também o exige, que o nosso IRS é um imposto efetivamente cada vez menos progressivo, cada vez mais proporcional, não tanto na medida em que lhe faltam taxas maiores ou taxas ainda mais progressivas do que aquelas que existem, que às vezes estes conceitos andam confundidos, mas pelos escalões do IRS serem efetivamente muitíssimo baixos quando comparados com outros regimes. Por outro lado, e ao contrário do que poderia parecer, o IRC, que deveria ser um imposto proporcional, é um imposto cada vez mais progressivo. Basta olhar para o IRS, que tem uma taxa proporcional de 21%, mas depois tem, de facto, as derramas estaduais, que o transformam num sistema progressivo. Portanto, ao contrário do que seria de supor, temos um IRS cada vez mais proporcional e menos progressivo, ao contrário do que a Constituição exige, e, por outro lado, temos um IRC cada vez mais proporcional e menos progressivo. E, para além disso,
Ao longo destes 30 anos que justificam esta reforma fiscal ter lugar ao sistema, o que se verifica é que esta descaracterização foi ao ponto de descaracterizar a própria relação das taxas dos dois impostos. Eu lembro quando o professor Pitigunha, na sua comissão de reforma fiscal, criou, no final dos anos 80, estes impostos, se calhar aqui as pessoas não se recordam, mas a taxa marginal máxima do IRS era de 36%. E a taxa do IRC, se não era igual, era muito semelhante. Nós hoje temos, como o Dr. Miguel Frasquilho indicou e bem, temos com a taxa adicional de solidariedade e com a sobretaxa extraordinária, nós atingimos um patamar máximo do IRS de 56,5% contra um IRC de 21%. É óbvio que o planeamento fiscal se faz internamente e é óbvio que nós, com facilidade, verificamos que não deve haver nenhuma farmácia portuguesa que não seja uma sociedade unipessoal, por razão simples deste mecanismo. Portanto, o sistema é moderno, mas é um sistema absolutamente descaracterizado, que eu diria não precisa de reforma, que precisa de estabilidade, efetivamente, mas precisa de alguma revisão. E, portanto, o caminho que se seguiu é um caminho, efetivamente, errado, que gera não problemas de competitividade, mas, efetivamente, problemas de equidade. Essa equidade revela-se depois estruturalmente dentro de cada imposto. Nós, quando estudei na faculdade, diziam-me os meus professores, dizia o professor Teixeira Ribeiro de Coimbra, que dizia uma coisa simples, que digamos, os países mais desenvolvidos, os tais com que nós nos queríamos comparar, as receitas derivadas dos impostos diretos era a maior parte da receita do sistema fiscal. E, portanto, nessa altura, e muito recentemente, quando nós olhávamos para as receitas do IRS e do IRC enquanto impostos diretos e as receitas do IVA e dos outros impostos indiretos, o que nós verificávamos é que havia uma grande discrepância. Era muito mais a receita proveniente dos impostos indiretos que dos impostos do IRS e do IRC. O que é certo é que o que nós verificamos é que tivemos um governo, desculpem a expressão, de direita, precisamente a aumentar os impostos diretos, portanto, de alguma forma, sob esta perspectiva, a criar aqui maior equidade, não é? Nesta perspectiva simplória. E depois temos agora, digamos, um governo dito da ala esquerda, em que efetivamente aumentou os impostos indiretos. Hoje em dia, se nós olharmos, eu não tenho aqui os números certos, porque eu sou um bocadinho avessa a números, mas se olharmos para as receitas decorrentes do IVA e do IRC, devem representar à volta de 70%, para terem uma ideia, 70% das receitas fiscais globais. E, portanto, não é por aqui, nem pelo IRS, acho eu, com todas próximo disso. Próximo, mas um valor muitíssimo grande. Mas anda à volta desse valor, necessariamente. Portanto, isto para vos dizer o quê? Que não é através do IVA que se consegue, efetivamente, uma justiça fiscal tal como os teóricos a imaginaram, mas também hoje não é com o IRS, com a panóplia de exceções que tem, que essa justiça fiscal se consegue efetivamente obter. Por outro lado, a receita do IRC é uma receita relativamente reduzida. Pelos meus últimos números que tinha, andava à volta dos 12%, talvez, da receita fiscal. Portanto, 5 mil milhões contra 13 mil milhões talvez do IRS e 13 mil milhões à volta do IVA. Ou seja, o IVA e o IRS hoje em dia já são sensivelmente os mesmos impostos. Por outro lado, uma questão que me é aqui um pouco querida e que vale a pena salientar, a questão da instabilidade. Esse sim é um fator de competitividade fiscal. Eu aqui há 3 ou 4 anos fiz um estudo simplório, mais uma vez, sobre, aliás foi feito com o Google, portanto foi mesmo absolutamente simplório, mas tentei medir as alterações fiscais ao longo, digamos, da década de 60, 70, 80, 90 e a década de 2000. E trouxe aqui uns números, portanto, feitos simploriamente, mas na década de 60 havia alterações fiscais mais ou menos de 2 em 2 anos, na década de 70 mais ou menos cada 17 meses, na década de 80 13 meses, na década de 90 9 meses e na primeira década de 2000 já estávamos com cerca de 7 ou 8 meses. Ora, isto é feito essencialmente através da lei do orçamento. E dentro da lei do orçamento, portanto, anualmente, é relativamente fácil aos nossos deputados, e nisto estou absolutamente de acordo com o que disse o Miguel, é relativamente fácil, digamos, aumentar a chamada receita tributária cessante, não é? A despesa fiscal. É fácil
porque é menos controlada do que a outra. Portanto, havia aqui mecanismos que talvez, do ponto de vista orçamental, se pudessem pensar ao nível, designadamente, do mapa 21 da receita tributária cessante. Não sei se não se poderia aqui, de alguma forma, arranjar uma fórmula que impedisse, digamos, os nossos deputados, ou quem faz as nossas leis, de após um estudo de custo-benefício destes benefícios fiscais, destas isenções, destas exceções que se vão criando ao nível dos impostos, criar aqui limites também quantitativos ao seu aumento mesmo durante a aprovação. Provavelmente, todos nós sabemos que as despesas fiscais têm limites quantitativos e que as receitas não. Provavelmente anda por aqui a solução do problema. Mas valia a pena, efetivamente, em vez de pensar em novas reformas estruturais, uma vez que o sistema fiscal é moderno, de fazer alguma reavaliação dos benefícios fiscais. Aliás, com estudos que já existem. Houve reavaliações fiscais que ficaram na gaveta, lembro-me de cor, em 1998, em 2005 e também em 2009. E pronto, era um pouco isto. Tenho aqui mais algumas ideias que depois poderei transmitir ao longo desta discussão. Muito obrigado.